For the interpretation, although it's not working right now, I do have to say a special thanks to ETC Therapeutics, Little Brave Ones, and Tomatis for making this possible. It's very challenging to have 11 languages translating, and we can see that there's already a little bit of errors with this, but for rare disease, we're an international group, and it's very important that we try to make this as accessible as possible. So although this seems to not be going the best for the translation, I do want to say thank you, and we're not going to give up on the translation. One of the most memorable translations that I've ever received was meeting another parent from Germany who talked about their child, and it really inspired me. And so I wanted to be able to do the same for our events. Also, I wanted to give special mention to Rare Disease Day. One of the quotes Chcielibyśmy is very popular for Rare Disease Day. wspomnieć o Dniu Chorób Rzadkich, które dzisiaj obchodzimy. Okay. Rare Disease Day is for the caregivers. We have 7 out of 10 said that they coordinate their own care, and 4 out of 100 had a dedicated care coordinator, which means that we're all doing this on Jeśli our chodzi o own. opiekunów, 7 na 10 osób jest koordynatorem swojej własnej opieki i tylko 4 ze 100 osób ma dedykowanego. And sorry, I had to mute someone, but for the quote that I just shared, this is our family. And I think it may be many of yours, is that you are the person who coordinates all the care for your child. You are the person that has to spend the days inside the house trying to help your child. And this survey came out of the UK, and it's very powerful to me, and it kind of explains why we wanted to have today's presentation, because many of us out there don't have anyone to help us. Many of us out there are the sole provider for care, or at least coordinating the care, which means if your child is going to the doctor, seeing a physical therapist, speech therapist, and maybe school, you have to coordinate all that together. Ideally, everyone's on the same page. But to make that happen, you would have to have a healthcare coordinator, someone that knew how to plan this, how to do this. And really, that's us as the parents. So for Rare Disease Day, we use this hashtag at the bottom. And I really do encourage you to do your best to share, promote, and create awareness for Rare Disease Day. It's a simple action, but it does get our story out there. And if you go to rarediseaseday.org, you'll see a list of other events that you can join. And then the flow of our meeting today is that we'll have introduction, we'll have our PT workshop, and then we'll close with the Q&A session. Before we begin with our workshop, I just wanted to do a quick introduction of who we are and why you should be listening to us. But first up is Judy Wei, who is my wife. She's here with us as Teach Rare, but during the day, she's a special educator. Myself, for Teach Rare, I'm a middle school principal by day. And then Ivana, who has helped make this event possible. Ivana is the founder of Little Brave Ones. She's also a board member for a working group called the International Neurotransmitter Disorders Working Group. And so she does a lot. If you follow her, you'll see that she's always busy. She's doing interviews, and she's just a great resource and a wealth of information for us. And then finally, our guest speaker today, Judith from Wings Therapy. And for all 4 of us that are here, we're all parents of rare disease children. We're all parents that are trying to find our way. And we're here today, not as experts, but we're here today to bring our community together, to share the information that we all have, because really all of us, each of us, are experts in our own way. And you'll find in our
talk today that Judith has a very inspiring story, but so do each of our members, and so do you. And we really want to empower everyone that's out there today to share your voice, to reach out to Teach Rare, to Little Brave Ones, to Wings Therapy, and help share your voice, because we're happy to help be that portal where you can share that information, or help make your own area a place where you can help the people right there. We're all over the world, and we really want to try to share everyone's voice. So I'm going to turn it over now to Judith and her team. While I'm doing that, I'll be working on translation, so please don't give up on us yet. I'll share this over to Jasmine, who will help share the slides. It's all yours, Jasmine. Hi, everyone. Thanks so much, Rich, for the introduction, and thank you so much for organizing this amazing session. Before we actually go into the strategies for home physical therapy, just like to talk a little bit about our organization, Wings, and the story behind it. I have today with me my colleague and also my daughter who's handling the slides. I am a special needs mom, just like all of you. I have a son, Jake. He's 17 years old right now, and he was diagnosed with a very, very rare genetic mutation called NACC1. There are just about 50 children around the world with this very rare genetic mutation that is not inherited by any parents, but it's completely unknown of. They're still doing a lot of research around it. The symptoms of this rare condition is epilepsy. It presents like quadriplegic CP. The children are also born with cataracts in both eyes, which, you know, over time they will go through surgery to get them removed. But Wings is an organization that I started for my son, Jake. Jasmine, you can flip to the next slide. When he was you know, we were not really satisfied with the traditional route of physical therapy, occupational therapy. So we kind of traveled through the whole world, starting with Poland, California, Germany. We sought out all types of therapies to help him make his life better. And it's through this journey that we started this Por essa jornada, nós começamos essa organização, e ao longo dos últimos 10 anos, eu também aprendi muito e me certifiquei, peguei uma certificação para que eu pudesse levar essas terapias ótimas para crianças na Ásia. Então, a Wings já tem 7 anos agora, e somos o único centro de terapia intensiva na Ásia, e temos crianças que vêm até nós de lugares tão distantes como Bangladesh, Paquistão, Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia e outros locais. A fundação do centro tem a ver todo com o movimento. É uma coisa que eu aprendi muito cedo nessa minha jornada com o Jake, é que para que nossos filhos melhorem, a receita é realmente um movimento muito consistente. Quando eu digo frequência, intensidade, duração, frequência, com qual frequência você faz a terapia. A fisioterapia é, de longe, um dos componentes mais importantes para o seu filho. Então, com qual frequência você faz? Por quanto tempo você faz? Isso é a duração. E a intensidade é o quão desafiador
desafiadora é a terapia que está sendo fornecida ao seu filho. O nosso centro, na verdade, se baseia no movimento constante, que é repetido por períodos cada vez mais longos de tempo, em diversos níveis de desafio, de acordo com as habilidades do seu filho. Uma das coisas que eu também descobri nessa minha jornada é que a terapia tradicional, especialmente para crianças com doenças raras ou desordens, ou distúrbios genéticos, pode ser que você possa achar pouco, ou veja pouco progresso, ou pode levar muito tempo para que o seu filho progrida nisso. Então, nós sempre estimulamos que os pais pensem fora da caixa e busquem outras terapias que não são tradicionais, que podem não ter estudos duplos cegos vinculados, mas existem muitas terapias realmente eficientes que conseguem fazer com que seu bebê se mova. E algumas dessas terapias, as umas que eu trouxe para o nosso centro, aliás, são algumas que eu acredito terem as mais eficientes. E vocês podem sempre consultá-las no nosso site, mas os exercícios Cuevas Medex são da América do Sul, por exemplo. Tivemos a terapia Sui Therapy, terapia de roupas, né, de traje neurosud, e, e a unidade de exercícios universais. Mas toda a base do nosso programa é que nenhuma criança deve ser deixada para trás. Tem sempre alguma coisa que nós podemos fazer para que nossas crianças, para que elas avancem. Então, desde 2018, nós já tivemos 6.000 crianças passando pelas nossas portas e elas variam entre diversas níveis e condições de problemas. É assim que nós conhecemos Riley Ann. Ela é uma das nossas crianças com AADC. E a princípio, quando eu comecei esse centro, eu já previa que veríamos outros distúrbios musculares, mas ao longo dos 7 anos, nós já vimos aproximadamente 18% dos nossos pacientes com doenças genéticas raras. E estamos descobrindo novas mutações genéticas. Quase a cada 6 meses nós ouvimos alguma coisa nova. Então, e não importa qual seja o diagnóstico do seu filho, a fisioterapia, a terapia ocupacional também são fundações básicas para ajudá-los a seguir adiante, a melhorar, a evoluir. Portanto, o movimento humano é essencial. Na verdade, é crítico para nós. Muitos pais vêm até nós, a primeira coisa quando perguntamos a eles quais são as metas, os objetivos dos seus filhos, muito frequentemente eles vão dizer: eu quero que meu filho ande, eu quero que meu filho se sente, eu quero que ele consiga manter a cabeça de pé. Mas mas existe uma razão maior para o movimento humano. Existem alguns pilares que precisam ser construídos, algumas bases, para que o seu filho obtenha, consiga fazer as funções do cotidiano. E, e, e tratamos de por que as terapias de movimento são muito importantes. A primeira é fisiológica, a primeira razão. Sem o movimento, os seus órgãos, que é a sua respiração, sua digestão, a circulação do sangue, elas começam a se deteriorar com o tempo se a criança não está se movendo de uma maneira ideal e diariamente. Então, se você quer que seu filho seja saudável, você precisa que ele se mova. O segundo motivo seria um sistema músculo-esquelético. Isso, esses são os músculos e os ossos. Então, o que acontece se o seu filho não se move desde uma idade
bem novinha. Você começa a ver a deteriorização dos músculos, começa a perder a musculatura e os ossos começam a ficar mais quebradiços e as juntas não se fixam bem. Então, ao longo do tempo, você pode ver a bacia deslocada, você pode a migração da bacia. Então, essas são as duas fundações dos movimentos. Então, sem as fundações esqueléticas e musculares, não pode haver nenhuma função. Então, é muito importante que quando você começa nessa sua jornada na terapia, é importante que você entenda que o movimento e não é só para função, mas é para também que seu filho seja saudável e tenha um sistema musculoesquelético saudável, uma circulação saudável, respiração, digestão, digestão, o movimento dos intestinos, né? Isso é algo que muita gente tem dificuldades para ter esse movimento, ter isso funcionando nos filhos, e ter todo o sistema funcionando. Então, nós chegamos aos dois outros pontos. Então, outra coisa é conseguir com que seu filho consiga sentar, engatinhar, e os músculos também afetam o estado mental e emocional do seu filho. Conforme ele vai ficando mais velho, ele quer se socializar. Então, o movimento é realmente crucial, e seja de qual maneira for que seu filho consiga fazer. Então, nós vamos agora prosseguir, então, para a próxima sessão. Esse é Michael, e ele é diretor de reabilitação fisioterápica da Wings e também é um dos nossos membros fundadores. Tem mais de 15 anos de experiência e começou a jornada dele em fisioterapia na Nova Zelândia, onde ele trabalhava com a comunidade pediátrica. E quando eu encontrei Cameron pela primeira vez, eu perguntei a ele por que você está interessado em se juntar a um centro como o nosso? E ele disse a mim, eu vi um bebê com quem eu trabalhava e eu estava tentando fazer com que ele sentasse. E ele passou por um programa de fisioterapia intensiva e 4 semanas depois ele conseguiu sentar. Então ele passou, isso foi o interesse dele em nós e ele tem sido uma pessoa crucial para nós e tem nos ajudado com crianças de toda a Ásia a progredir. Então eu vou passar agora a voz para o Cameron. Em qualquer momento que vocês tenham pergunta, ou para Cameron ou para mim mesmo, por favor, pode nos interromper durante a apresentação e nos avisem. Agora é com você, Cameron. Obrigado, Júlia. Muito obrigado. Todos podem me ouvir bem? Bom, então, primeiro de tudo eu gostaria de dizer que já tem sido muito divertido trabalhar com a Wings. Eu realmente gosto de trabalhar com as crianças. E temos muitas crianças que têm condições genéticas raras. E como fisioterapeuta, eu tenho com 15 anos de experiência, eu posso dizer que eu diria que todos os meses sempre surgem condições genéticas novas com quais eu tenho que aprender e melhorar o meu conhecimento e tenho sempre que pensar que não são situações tão simples quando você tem crianças com necessidades especiais. Então tem sido um prazer trabalhar com essas crianças que vêm comprar Wings. Então, eu estou muito feliz também. Eu ficaria muito feliz de responder suas perguntas também e vou tentar ao máximo dar a todos vocês algumas ideias de como você pode mover sua criança em casa, como você pode apoiá-las. E também vamos para o próximo slide. Então, eu gostaria de começar
esse slide para explicar o que é esse programa doméstico, quais são as considerações sobre a sua criança, sobre seu filho, quando você está exercitando ele em casa, e como é que isso se parece, como é que seria no dia a dia, como é que seria praticamente no dia a dia. Então, eu só queria dar um alerta, um aviso para vocês. Certifique que você verifique essas instruções com sua equipe médica do seu filho para quanto a qualquer precaução, contraindicação, antes de começar esse programa de exercícios em casa. Eu acho que isso é muito importante quanto a crianças têm condições raras, porque eles podem ter complicações no caso dessa criança. Então é importante você consultar a sua equipe médica, por exemplo, se seu filho está tendo se, ah, se seu se seu filho nun- nunca praticou esse exercício em casa, ou se você não tem essa experiência, então definitivamente busque alguém que possa te aconselhar e te recomendar o melhor programa para o seu filho. O que é um programa feito em casa, doméstico? Na verdade, seria uma gama de exercícios que ajudam o seu filho, né? Apoiam o seu filho em casa. Então, esses exercícios podem ter vários exercícios diferentes. Por exemplo, você pode fazer exercício de transição, você pode fazer o exercício de ficar em pé, de andar com o andador. Você pode ensinar a rolar, a engatinhar. Então, existe uma ampla gama de exercícios que você pode fazer com seu filho. Por outro lado, você também pode fazer alguns exercícios mais específicos, mais focados com seu filho. Então, um programa doméstico pode ser muito diferente com base nas condições do seu filho. Então, e depende da meta também do seu filho. Então, isso é algo que normalmente acontece junto com outras recomendações dos seus médicos, o seu pediatra, o fisioterapeuta. Então, eu diria que é muito importante para o seu filho, em um programa doméstico, ajudá-los a se expor ao movimento. Então, quando seu filho tem necessidades e tem dificuldades para explorar o ambiente, geralmente eles precisam de apoio físico dos cuidadores para ajudá-los a explorar o meio ambiente e entender onde estão as partes do corpo, ou mesmo de um ponto de vista social, ter contato visual com os irmãos ou com você mesmo. Então, o quanto mais cedo possível, nós recomendamos que você exponha o seu filho ao movimento. É, outra questão é permitir que seu filho experimente, como Júlia mencionou antes, é muito importante que preservar a estrutura óssea do seu filho, mas também a flexibilidade. Então, diversos exercícios diversos têm ótimos benefícios que eu não consigo enfatizar o suficiente, mas o próximo etapa é o apoio dos pais. Aqui, a ideia aqui é que os pais aprendam como você pode melhorar, ajudar a evolução do seu filho. Isso pode ser feito com a ajuda do seu fisioterapeuta do seu filho, porque cada criança pode precisar de apoio físico de uma maneira diferente. Algumas crianças precisam de muito apoio, algumas podem precisar de menos. Mas é importante entender que num programa doméstico, para que os exercícios sejam eficientes, os pais precisam estar abertos a aprender como, talvez,
como mover teu filho com mais confiança, porque nós temos alguns pais que ficam nervosos, ficam meio ansiosos de como manipular a criança, como mexer na criança. Então, isso é para que seja feito de uma maneira segura, desde que você tenha um fisioterapeuta que possa auxiliar você e te ensinar a fazer. Então, o próximo ponto é o programa doméstico, ele precisa ser eficiente e desafiador. Isso é para garantir que você esteja desafiando constantemente a criança para que os músculos se fortaleçam e para que as habilidades motoras se desenvolvam. Os exercícios precisam ser consistentes, mas também precisam ser desafiadores também. Então, se você acha que um grupo de exercícios para o seu filho por meses, e você percebe que os exercícios estão ficando mais fáceis, então talvez você tenha começado com um padrão no começo, e antes você tinha 15 minutos, antes deles começarem a ficar meio irritados ou desconfortáveis, e gradualmente você pode expandir para 30 minutos e depois 40. Então, se o seu filho pode lidar com 30 minutos até 1 hora, então talvez esteja a hora de desafiar a criança e a fazer alguma coisa diferente, ficar de pé. Uma outra coisa que também tem que consultar com o seu fisioterapeuta sua criança, para garantir que isso é seguro. Principalmente com crianças que têm epilepsia. E eu acho que eu vou mudar para o próximo slide agora. Então, quais são as considerações o que você precisa considerar em relação à sua criança para o programa de exercício em casa? Nós já mencionamos que sobre crianças que têm condições genéticas raras, por exemplo, todas as condições parecem muito diferentes. Então, depende realmente do tipo de complicação, o que tipo de sintomas o seu filho tem, no caso dele, porque isso pode afetar a, a tolerância deles aos exercícios, ou a intensidade dos exercícios deva ser muito específica para o seu filho. Então depende realmente das condições do seu filho, o quanto ele pode tolerar. E outra coisa que é muito importante é levar em consideração também a idade da criança, porque então nós recomendamos que as crianças, assim que elas tenham entre 1 a 2 anos, elas devem começar a experimentar ficar de pé e se apoiar, e levando em consideração também a idade da criança. Então, se você tem uma criança que talvez já tenha 5 anos, por exemplo, ou de 3 a 5, por exemplo, talvez eles não tenham muita experiência sobre como ficar em pé. Então, isso é algo que você pode verificar com a sua equipe médica e o terapeuta, para ver se tem alguma possibilidade para que seu filho possa começar a ter um programa sobre como ficar em pé, exercício, para que isso possa ser feito com segurança também. Outra coisa a considerar também é o tamanho do corpo da criança. Se você tem uma criança menorzinha, você pode ser muito mais fácil apoiá-la ou segurá-la com os exercícios, mas se você tem uma criança mais velha, que é um pouco mais grandinha, que é mais alta ou mais pesada, você pode descobrir que o tamanho do corpo pode ser um desafio para você ou para a criança para levar num programa doméstico. Então, isso é algo que você vai ter que modificar na maneira como você apoia a criança, ou seja, por um equipamento, ou mais um par de mãos para te ajudar, ou até falando com o fisioterapeuta do seu filho para ver como você pode apoiar seu filho de uma maneira mais efetiva em casa. Então, nós também queremos pensar sobre com a regularidade do monitoramento
da bacia da espinha do seu filho. Isso também afeta muito o programa doméstico. Se a criança tem escoliose, ou tem uma displasia na bacia, ou um deslocamento da bacia, nós teremos que considerar, então, algumas posições que talvez sejam mais seguras para o seu filho. Então isso é algo que você vai ter que verificar, vai ter que consultar com o seu fisioterapeuta. Então, se o seu filho tem algum um problema específico na bacia, por exemplo, então, vou colocá-los em pé, por exemplo, talvez tenha que ser feito com mais precaução, mais cuidado nesse exercício. No próximo slide, nós vamos aprender um pouco mais sobre como podemos realmente permitir que seu filho fique em pé e todos os passos nessa situação sem atrasar a experiência e então, os equipamentos disponíveis. Outra coisa que você tem que pensar, levar em consideração, é quanto mais equipamentos, quais equipamentos você tem em casa, uma bola de ginástica, ou tem mesa de massagem, ou você tem sapatos adequados para o seu filho, você tem um apoiador, um andador. Essas coisas são itens que você tem que levar em consideração quando você vai fazer os exercícios. Porque ter esses exercícios, esses equipamentos, podem ajudar você a dar apoio ao seu filho e você pode fazer de uma maneira mais segura esses exercícios também. Então, próximo slide. Então, esse é um exemplo de um programa, de uma... um exercício para fazer a criança se mover. Ele se baseia no modo intensivo de terapia. Ele parece bastante intensivo, mas então nós dividimos esse em 2 a 3 partes. A manhã, à tarde e à noite. O que se pode ver aqui é que a criança fica ativa durante o dia inteiro. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que para crianças que ainda não tiveram um programa rotineiro que parece como esse, eu gostaria de enfatizar que é importante que construir esse programa em casa para o seu próprio filho. Nós não esperamos que vocês usem isso como um modelo fixo. Depende de cada criança, nós aconselharíamos que vocês começassem devagar e gradualmente, e também levassem em consideração as condições do seu filho e todas as outras considerações anteriores que nós já falamos nos slides anteriores, e aplicar o que é mais realista e aplicável para o seu caso. E isso envolve ter uma consulta com seu fisioterapeuta. Esse exemplo aqui, por exemplo, durante a manhã, normalmente quando a criança acorda, eles geralmente estão com os músculos mais presos, eles com um tom mais fixo, então pode ser nas pernas, então pode ser útil a fazer um aquecimento dos músculos com alongamentos. E alguns, então, o ficar de barriga no chão, ou a transição entre os exercícios, ficar em pé com apoio. Isso pode ser feito com um quadro, né, com apoio, ou apoiando-se no seu próprio corpo, ou imobilizando as pernas deles, né, apoiando, segurando as perninhas. Então, esses são alguns dos exemplos. Isso é um exemplo de como seria mais ou menos um dia, a rotina de um dia, em termos de exercícios feitos em casa com o seu filho. Então, vamos mover para o próximo slide. Então, eu gostaria de reforçar novamente que os exercícios nós visamos uma coisa de longo prazo. Bom? Nós visamos alguma coisa que seja mais consistente, algo que no longo prazo
a criança possa ter uma boa estrutura. Então, mover a criança realmente ajuda a evitar cirurgias mais tarde, e também pode evitar que seu filho pode, quanto mais cedo a criança mova, reforce a bacia, terá menos risco de displasia das juntas, e também com crianças que têm problema genético, pode ser um tom muscular, né, uma massa muscular muito baixa. Isso também pode ajudar seu filho a suportar o peso. Então preparar as pernas, as mãos, se apoiar com as pernas, com as mãos, e também a necessidade de medicação também. Então, esses são exemplos que você tem. Relaxantes musculares também, às vezes, ou outros medicamentos necessários. Por exemplo, talvez quando você faz exercícios com seu filho, isso permite que eles ficam mais fortes e reforçam a imunidade e ajuda o sistema imune deles a ficar mais forte. Então, uma vez quando você começa a perceber que a, a, a reação a reação ao problema ao problema seja mais leve, talvez você possa diminuir a medicação. Posso também fazer uma contribuição, falar um pouco sobre os exercícios que o Kim estava falando bastante sobre o suporte do peso. E isso, na verdade, é realmente colocar o peso nas pernas, na espinha e nos braços. E isso significa ficar em pé. Isso é. Então, os seres humanos são feitos para ficarem em pé. Então, é aí que todas as suas articulações estão preparadas. Então, como pai, nós somos inundados com vários tipos de preparações, desde acupuntura, a acupressão, célula-tronco, e a lista não termina. Mas o meu filho agora tem 17 anos. Ele nunca passou por nenhuma cirurgia. E eu posso dizer, muito honestamente para vocês, que não tem nada melhor do que a fisioterapia real mesmo, que é colocar a sua criança em diferentes movimentos e posturas em pé, engatinhando. Então, essas outras terapias, elas são adicionais, elas são úteis também, elas sempre contribuem. Então, não existe como substituir a fisioterapia. Então, isso é algo que nós temos que deixar muito claro como para os pais, porque eu já passei por essa jornada também, e muitos de vocês têm crianças novinhas e estão começando agora, estão fazendo suas pesquisas, e vocês sabem que sempre existem muitos estudos de caso, muitas histórias de sucesso, muitos testemunhos, né, muitos depoimentos. E eu posso dizer a vocês, muito francamente, que eu não colocaria meu próprio filho num sistema de fisioterapia muito rigoroso. Ele teria diversos problemas, desde o deslocamento da bacia, escoliose, contrações, e nós vemos muitos adolescentes e crianças que estão chegando na puberdade e elas têm deformidades permanentes. Então, vemos também crianças que passaram pelo programa Glandon em mesa por anos e tem várias maneiras de deformações, vários tipos de deformação. Então, você pode fazer todos esses exercícios de todas essas terapias, mas lembre sempre que a fundação o, o, do seu filho é a fisioterapia. Esse é esse é o básico, ficar de pé, sentar, engatinhar. Essas são as coisas mais importantes no repertório de exercícios para o teu filho. Então, tudo mais que você pesquisar e descobrir nessas curas médicas deve ser adicionais, elas nunca devem substituir a fisioterapia. Isso é algo que nós temos que deixar muito, muito claro, porque eu já passei por tudo isso, por toda essa. Então, desculpa, Kim, pode continuar.
Muito obrigado pelas informações, eu achei que foi muito útil. Então, quais são os exercícios mais eficientes que podemos fazer em casa? Nós já mencionamos exercícios para suporte ao corpo inteiro. Vocês podem ver nessas imagens aqui, onde a criança está um andador ou no meio, ajudando com a bola, ficar de pé, e também ficar em pé contra uma parede, com o apoio de uma parede. Nesse caso, na verdade, é uma mesa de massagem, mas o benefício real é que nós queremos, a intenção é intensificar a densidade óssea dos seus filhos. Então, como você considera uma criança normal, o desenvolvimento, elas sempre estão tentando se mover contra a gravidade. Então, tem muito peso passando pelas juntas delas. E isso, na verdade, ajuda os ossos a se reforçarem com minerais e a densidade e o endurecimento dos ossos. Então, isso é algo que os humanos são feitos para fazer. Então, outra coisa, novamente, é ajudar isso na estabilidade das juntas, o que ajuda na flexibilidade dos músculos, isso e evita muitas fraturas e outros ferimentos. No próximo slide, agora eu posso dizer, Kim, você está me dizendo que apoios o peso, eu gostaria de tentar isso com meu filho. Então, como é que eu devo fazer isso? Primeiro, precisam levar em consideração o quanto suporte agora o seu filho precisa, nesse momento agora. Então, se o seu filho tem um certo controle, se eles não conseguem segurar a cabeça por mais de alguns segundos e precisam de muito apoio no tronco, nós estamos falando, estou falando a tonificação dos músculos do tronco é muito baixa, então eles podem estar tendo problemas, eles podem ter problemas em ficar sentados sozinhos. Então, isso é quando a gente usa um suporte para ficar em pé. Pode ser muito importante para permitir que o seu filho possa criar essa força o mais breve possível. Então a maneira de usar essa estrutura para ficar em pé é consultar o fisioterapeuta, porque existem muitas estruturas para ficar em pé, muitos apoios no mercado, e é importante identificar o qual é mais adequado para o seu filho. Então esse é um exemplo que eu estou mostrando na foto com apoio máximo. Agora vamos mudar para o apoio moderado. Nessa foto você pode ver essa garota, na verdade ela está desenvolvendo, ela está com um bom controle da bacia nesse ponto. Eu diria que ela não tem total controle ainda, mas ela já consegue levantar a cabeça contra a gravidade por mais de 10 segundos. Então você pode ver que ela está usando um imobilizador nos braços, uma pessoa segurando na frente e uma pessoa atrás, apoiando atrás. Então nós vamos considerar que isso é um apoio moderado. E isso é algo também que você pode fazer em casa com seu filho. Se você tiver mais um par de mãos para te ajudar, e se você não tiver mais uma pessoa para te ajudar, eu sugeriria que você pode usar um suporte, um andador, ou verificar com o fisioterapeuta para ver como modificar esse exercício para que você possa fazer esses exercícios sozinho. E também pode usar o imobilizador, como você vê nos braços ou na perna. Isso pode ajudar você a manejar esses exercícios se você não tiver uma outra pessoa para te ajudar. Você também pode entrar em contato conosco, se você estiver interessado, para descobrir mais sobre isso. Na próxima fotinho, vocês vão ver uma garota que está apoiando contra a mesinha. Isso é o que nós chamamos de ficar em pé com mínimo apoio. Então, se a criança conseguir ficar de pé e bom controle da bacia, ou um controle bom do tronco, então o que estamos trabalhando aqui é o equilíbrio. E talvez ela pode... E talvez não tenha muita força nas pernas ainda. Então isso é uma maneira muito desafiadora para que eles aprendam como se equilibrar e como reforçar os músculos das pernas e suportar o peso. Então, aqui são exemplos de como fazer as crianças ficarem em pé em casa. Para o próximo slide.
novamente, aqui temos um exemplo. É o mesmo sistema de ficar em pé com um apoio moderado. Só que as fotos são de ângulos diferentes para que vocês possam ver. Com o imobilizador, fica muito mais fácil ele tratar dos braços da criança, controlar os braços da criança, e as pernas, para você garantir que elas tenham tendo apoio com firmeza, mas não com muita força. Se você não queremos usar muita força ou travar os joelhos delas. E não, nem estender demais, uma hiperextensão. Então, dê uma olhada no alinhamento do seu filho. Aqui você pode ver que nós estamos tentando fazer essa criança ficar em pé. E o mais ereta e reta possível. Então, se você está fazendo essa criança ficar em pé, talvez ela esteja se inclinando para o lado, é aí que você tem que garantir, verificar com o fisioterapeuta da criança. Ou você pode também voltar a usar um andador, um apoio para andar. Próximo slide. Então, aqui, isso é ficar de pé sem o equipamento. Esse garoto, na verdade, ele está desenvolvendo algum controle da bacia já. Ele ainda não consegue segurar muito bem a cabeça, não consegue se sentar sozinho, mas vemos aqui o suporte, o apoio pelos cotovelos, os joelhos apoiados no meu corpo, e aí nós podemos apoiá-lo para suportar o próprio peso. E nós queremos fazer aqui, queremos que ele aprenda a segurar a própria cabeça. Então, nossa meta aqui é a força nos ombros também, e também o suporte do peso nas pernas. Isso aqui é um exercício muito eficiente para fazer com que a criança consiga ficar em pé efetivamente. O próximo slide. Aqui temos um vídeo de como ficar em pé sem equipamento, apoiado na parede. Então, essa garota aqui, ela tem uma síndrome que você pode ver que ela está tentando, ela está aprendendo a se equilibrar, ela tem um bom controle na bacia e no tronco. E ela está reforçando os músculos da perna agora, está desenvolvendo muito bem. Mas o que está faltando para ela ainda é o equilíbrio. Então, se seu filho está nesse estágio, você pode começar a pensar em apoiar seu filho contra a parede e cuidar para que eles não batam a cabeça também. Então, vamos. Então, engatinhar, por exemplo. Por que é tão importante? Engatinhar tem muitos benefícios e não dá para enfatizar o suficiente. Nós fazemos muito isso na Wings. Não é o exercício principal das crianças, te garanto, e a gente sofre um pouquinho para fazer esses exercícios, mas eu digo que a maioria dos pais, os pais, alguns choram de fazer esse exercício. Eles podem, as crianças, aliás, as crianças podem ficar irritadas um pouco de fazer isso. Então, se você, com o tempo, eles vão se acostumando e você vai ver muitos benefícios desse exercício. Então, nesse exercício, você pode realmente conseguir o suporte do peso pelos braços e é uma maneira de reforçar os braços. E o reforço dos braços tem muito a ver, muito associado com poder desenvolver movimentos mais refinados, né? Habilidades. Ficar mais destro, né? E também o suporte no peso do joelho já é bom para a bacia e, e também ajuda muito o desenvolvimento bilateral do cérebro. E isso que eu estou falando aqui, quando você está movendo em quatro, engatinhando, o que você está fazendo você está estimulando o cérebro e isso vai ajudar a estimular os neurônios, as rotas dos neurônios para que eles comuniquem entre si, façam essas ligações para que a criança aprenda sobre aquele movimento. Isso é uma etapa básica. Então, no próximo slide.
então, o controle da bacia e do pescoço. Ok? Isso também permite que o seu filho controle melhor a força do pescoço e a bacia, e também o desenvolvimento da espinha e o desenvolvimento visual. Então, por causa da forma como os olhos estão alinhados, como eles varrem o território nessa posição, você aprende um pouco mais sobre a coordenação das mãos e dos olhos. Isso, na verdade, é um estágio muito inicial de como funciona a coordenação dos movimentos. E, com o tempo, isso ajuda eles a desenvolver outros tipos de habilidades mobiliárias. Isso é um dos exercícios que nós incluímos com mais frequência no nosso programa. Então, vamos para o próximo slide. Então, como é que podemos fazer esse exercício com suporte máximo? Como vocês podem ver nessa fotinho aqui, nós temos esse bebê em quatro, né? E ele está apoiado por um cuidador, pela perna ou pela mão, e as mãos no chão, ou com o imobilizador no cotovelo. E se seu filho não consegue suportar muito o peso, ele consegue, talvez não precise de imobilizador, mas para máximo suporte, se ele não conseguir segurar muito, se você tem os braços muito fracos ou a cabeça muito... Para segurar a cabeça, talvez precise de um imobilizador nos braços. Isso pode ajudar, isso pode aumentar o tempo. Com o tempo ele vai aumentando o período que ele consegue ficar assim. E também é importante ver que os joelhos estejam dobrados 90 graus e também a coluna com a bacia dobrada, né? Então aqui vocês podem ver o suporte moderado, por exemplo. Não existe mais nenhum apoio embaixo do tronco. Essa é a diferença entre o suporte máximo e o suporte moderado. O apoio máximo e o apoio moderado. Aqui vocês veem que a criança, o apoiador, tem um apoio nos braços e também na pelvis. Isso é o que você pode tentar isso também. E também com suporte com apoio mínimo. Se a criança não tem muito controle da bacia, então você pode pensar em segurar a pelvis e ajudá-los dando um pouquinho mais de apoio para que eles consigam ficar nessa posição por um tempo mais longo. Então, vamos mudar para um... eu gostaria de mostrar como que funciona o imobilizador. Isso aqui é um imobilizador. É algo que vocês podem usar para o seu filho, para os braços dos seus filhos, que é com velcro. Se ele tiver para reforçar as bacias e os cotovelos. E para ficar em posições para ficar em pé também, você também tem imobilizadores mais longos para sua criança, e você pode colocar a criança de pé, na posição em pé. Ele também vem em tamanhos pequenininhos e também você pode usar em crianças a partir de 7 meses, então tem bem pequenininhos também, suportes bem pequenininhos. Essa é mais ou menos a aparência. Tem um bastão aqui que mantém os braços ou as pernas do seu filho retos. Vocês conseguem ver? Então, isso é algo que os pais podem usar em casa, como uma ferramenta para ajudar ajudar o bebê a engatinhar. É bom para os braços e também é bom para ficar em pé. Então, diga aqui se você tem alguma pergunta relativa aos imobilizadores, tá? Obrigado, Júlia. Então, esse aqui é um exemplo de imobilizador. Foi um exemplo de imobilizador. Agora, vamos falar sobre engatinhar. Essa garotinha aqui no chão e a Júlia, que está tentando ajudar, está ajudando ela, colocar em posição de engatinhar. Então, ela segura a pelvis, né, ou a bacia, e coloca para trás, e automaticamente a criança puxa a mão para trás. Isso, na verdade, é uma resposta muito boa da criança, porque na verdade, ela tá ajudando a nós mesmos a fazer o exercício. Então, a criança está realmente participando ao mesmo tempo. Então,
nessa posição de 4, o que você precisa fazer é apoiar e segurar a criança, a bacia e os joelhos na posição de 90 graus, porque senão eles vão cair para frente, eles podem machucar o rostinho deles. Então, é muito importante que você use um método muito bem feito ao fazer esse exercício e também fiquem muito firmes, muito presentes para segurar na área da bacia. Então, aqui, na verdade, é Riley and... Isso foi em 2020, quando Riley veio para nós pela primeira vez. Então, isso aqui é o exercício sem imobilizadores, de engatinhar sem imobilizadores. Então, nós dois, um ficou atrás, outro ficou na frente. O que nós queremos fazer aqui é queremos fazer um padrão recíproco, de mover o braço e os braços, de mover o joelho direito e o braço esquerdo para frente. Então, você sempre vai alternando na diagonal. O que você quer fazer aqui, você está tentando estimular o lado direito e o lado esquerdo do cérebro da criança. Você pode ver que no começo, quando nós começamos, a Riley não estava gostando muito, não. Ela estava gritando. Você não vai... Você pode esperar que ela comece a reclamar, sua filha comece a reclamar no começo. Mas esse é um dos melhores exercícios que nós recomendamos. Eu tenho certeza que a Júlia pode contar para vocês, com todo o esforço que fizeram em casa, tentando fazer ela engatinhar, realmente valeu a pena. Então, esse é um exemplo de como você pode engatinhar sem um imobilizador, com 2 pessoas. Vamos mover para os próximos slides. Então, a transição. A transição, na verdade, significa mover a criança de uma posição para outra posição. Pode ser de deitar para sentar, ou de sentar para ficar em pé, ou de sentar para deitar, ou de sentar para ficar de 4. Então, a transição é muito útil para ajudar a criança a entender as partes do corpo e as posições e a relação com o espaço. Porque elas ficam tentando entender, bem, para que eu consiga sair desse ponto para esse ponto, eu preciso saber onde meus braços estão. Então, eu posso usar meus braços para me ajudarem a ir para outra posição. Eu preciso saber onde onde está a minha cabeça. Aí eu posso me proteger para que eu não caia e eu vai me machucar. Então, isso é uma maneira muito boa para que as crianças entendam suas partes do corpo e realmente ajuda a que as crianças entendam e ajuda as crianças a desenvolver as juntas saudáveis, a coluna, o pescoço, o desenvolvimento visual da bacia. Então, aqui, vocês têm um vídeo da como você pode posicionar as suas mãos. Você pode segurar a criança pelo meio do tronco, pela área das costelas. Aí você pode girar, rolar a criança para o lado a 90 graus e depois 45 graus para cima. Então, o que você vai fazer aqui, você está tentando mostrar para a criança que você vai conseguir, é assim que você senta, é assim que você faz para sentar. Você tem que garantir que se seu filho está resistindo a esse movimento, não force muito, não vá forçando muito. Se você está tendo dificuldades com esse exercício, sempre verifique com o terapeuta, com o fisioterapeuta, para saber se existe alguma outra maneira que você pode apoiar as crianças para fazer isso acontecer. Nós podemos ver aqui que a criança, que ela está realmente boa em se manter a própria cabeça de pé, ela também estava ajudando a nós a se sentar sozinho. Isso é uma resposta muito boa. E é isso que nós queremos que as crianças tenham. Essa criança chegou até nós há 2 meses atrás. Ela não conseguia sentar, ela não tinha controle do tronco, ela não conseguiria segurar o torso para cima. Ela realmente achou esse exercício muito difícil.
mas ela frequentou a terapia por 1 hora todos os dias nos últimos 2 meses. E esse é o resultado. Ela não conseguiria fazer isso no começo, no início das sessões. Então, na verdade, nós começamos esse programa e também ensinamos aos pais como fazer alguns desses exercícios. E depois nós prescrevemos um número de exercícios para os pais, de exercícios para serem feitos todos os dias. Então, ela tem 14 meses de idade. Então, no caso dessa criança, nós prescrevemos que os pais fizessem 5 das sessões da manhã, 5 de tarde e 5 de noite. Então, isso é um exemplo do que a intensidade e frequência podem fazer. É repetir os exercícios e depois ir seguindo para variações ou para mais exercícios um pouco mais difíceis. Então, só para enfatizar, realmente, a frequência e a repetição são cruciais aqui, para que a neuroplasticidade do cérebro e as rotas neurológicas no cérebro, eles precisam de repetição para se fixar. Então, vamos seguir para o próximo slide. Isso é uma criança mais velha. Ela está demonstrando para nós como sair de sentar até ficar em 4. Ela tem bastante controle do tronco e da bacia. E tudo que eu preciso fazer é eu passei pelos trabalhar os braços e instruí-la de como conseguir chegar nessa posição. Se o seu filho consegue segurar a própria cabeça ou bom controle do tronco, você pode ir adiante e segurar pelos ombros e tentar inclinar para frente para ver para que ela consiga ficar de 4. Então, assim, isso aqui é ficar de pé com apoio. Isso é muito bom de fazer, para ensiná-los a ficar de pé. Você pode sentar a criança, a princípio, num pequeno banquinho e colocar. E usando esse mobilizador, você apoia as mãos dela no sofá, ou nesse caso nós temos uma bancadinha, né, um banquinho. O que nós fazemos é você está colocando as mãos no apoio, e você pode ver que a assistente coloca as mãos nas coxas, e eu acho que esse pode ser mais fácil se você colocar na área, segurando mais pela bacia, para facilitar o movimento de ficar em pé. E se você perceber que é mais fácil, você pode começar também, você pode ver que ficou mais fácil, pode começar pela coxa. Aí você vai mudando a posição das mãos para baixo ou para cima, conforme a habilidade da criança. Nós queremos fazer aqui, nós queremos garantir que a criança se incline para frente e não para trás. Queremos garantir que a pelvis esteja realmente alinhada, que não esteja inclinada para o lado. Nós queremos garantir que estejam colocadas firmemente na posição certa, na posição quando estiverem de pé. E que tenham, e garanto que ela tenha bons sapatos, bons calçados, e que não fique. Tá? Então, sentar para ficar de pé sem o uso das mãos. Isso é para fazer uma criança ficar de pé sem que a criança use as mãos. Então, aqui nós podemos, você vê as mãos nas coxas. O que você vai ver aqui, você vai ver que isso se traduz. Ela inclina um pouco mais para frente a coxa. Então, a criança mesmo já nos ajudou. Ela já trouxe o corpo à frente e ela firmou o tronco e a cabeça e ela também firmou o joelho. Se a criança, se ela tiver já algum controle do tronco e da bacia, esse é um bom exercício. Então, um próximo exercício. Sentado para ficar de pé sem usar as mãos. Essa diferença aqui é que você está atrás da criança em vez de ficar em frente à criança. E, novamente, você põe as mãos nas pernas e você
você transfere o corpo para frente e para cima. Então você está inclinando e o tronco vai para frente e ela tem que segurar para ficar em pé. Então é feito com muita gentileza e a criança realmente está ativando os músculos da bacia e do tronco e da coxa e dos joelhos. Tudo que nós estamos fazendo é só guiando a criança para essa posição. Então vamos concluir aqui com esse caso da Riley Ann. Então, quando a Riley chegou aqui até nós, ela só se sentava. Ela conseguia rolar para os lados, mas ela não conseguia rolar até ficar de bruços. O que era complicado no caso dela é que ela tinha um deslocamento da bacia do lado direito e do lado esquerdo, perdão. E nós tivemos que discutir em como abordar essa situação. Então a Riley também tinha um controle limitado do tronco e tivemos que desenvolver as funções motoras mais finas das mãos. E ela estava aprendendo a tocar os objetos e ela adorou tocar brinquedos e pianos, essas coisas. Mas ela não conseguia muito segurar ou segurar com firmeza os objetos nas mãos. Então, nós vamos para o próximo slide. Esse é um exemplo do programa doméstico da Riley Ann, programa em casa, é de 2020, de abril de 2020. Como nós demos para os pais uma boa quantidade de exercícios para fazer. Categorizei em metas diferentes aqui. Então, nós queríamos que ele tivesse controle melhor do tronco, e de mudar de posição para sentar, e quanto mais cedo possível para que ela conseguisse suportar peso. E aí depois desenvolver melhor as atividades dos braços, né? Suporte nos braços. E é por isso que nós damos. Isso é o roteiro que nós demos para Judy para fazer em casa. O que eu não coloquei aí, o que eu coloquei ali, aliás, são as repetições também. Ó, vocês podem ver que tem a frequência e a consistência e também tem esse modelo intensivo de terapia aqui. Mas é claro que eu diria que a Júlia também pode dizer, também não é todo dia que eles têm que fazer todos esses exercícios, mas eles têm que usar pelo menos 3 a 4 exercícios para realizar regularmente. Então, essa aqui é a Riley, de março de 2020 para agosto de 2020. Então, nós estávamos trabalhando com essas transições. Então, estávamos fazendo bastante exercícios fundamentais, assim, de fundação, né? São 5 meses depois, nós já estávamos ensinando ela a como ficar de pé, como suportar o peso de pé. Isso é muito eficiente. A Riley, ela tinha um apoio então nós tínhamos um programa regular enquanto fazíamos a terapia para ela ficar em pé. Então é isso que nós podemos ir construindo gradualmente. Como eu mencionei antes, nós não começamos com tudo de uma vez. Nós vamos adicionando gradualmente para que ela tenha mais estamina, mais força e ela mesma vai se exercitando e gradualmente ela foi aceitando esses exercícios e ela começou a ficar feliz ao fazer essa terapia. Vamos mover para o próximo slide. Então, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu gostaria de abrir o momento de perguntas e respostas para qualquer um que queira fazer perguntas. Por favor, digitem. Posso concluir aqui, só para deixar muito claro sobre quais são os exercícios mais importantes que nós escrevemos hoje, para ficar de pé melhor. As crianças que vocês viram nas apresentações são crianças que não estavam ficando de pé ou não conseguiam sentar. Então, ficar de pé
seria o primeiro, o segundo seria engatinhar e o terceiro seria a transição. Então, vamos sair de uma posição deitada para uma posição sentada e de mover da posição sentada para a posição de ficar em pé. Então, os três componentes que nós descrevemos hoje são cruciais para o desenvolvimento do seu filho em termos de funções fisiológicas, em termos de sistema músculo-esquelético, em termos também de outras funções do cérebro. Então, são três componentes. Se você não fizer nada, se você só trabalhar nesses... Não, se você só fizer essas três coisas, você vai ver um desenvolvimento consistente. Então, agora, nós estamos abertos a qualquer pergunta que vocês possam ter. Eu tenho algumas perguntas que estavam escritas lá no chat. Eu gostaria primeiro de agradecer muito como um pai, não só como um pai que está ouvindo para você, que está ouvindo vocês, eu gostaria de agradecer. Vocês falaram sobre os 4 pilares, o estado mental e emocional. Quando nós estamos fazendo fisioterapia, nós também estamos construindo um estado físico e emocional da criança. E nós negligenciamos um pouco isso como pais. Nós não tivemos tanto progresso, mas quando nós revisamos isso, nós vimos muito mais progresso. Eu não quero que as pessoas minimizem o que você disse, não, porque isso foi muito importante. Mas também, essa área de engatinhar, os médicos disseram que ela não conseguiria, ela não iria engatinhar. E quando falamos com o terapeuta, ela falou, não, talvez seja assim, mas existem outros componentes em tentar ensinar a sua criança a engatinhar. E nós, então, toda a neuroplasticidade do cérebro, que tratam de desenvolver a coordenação. Embora a sua criança talvez não engatinhe, existem outros benefícios, sim, que vêm desses exercícios feitos em casa. E adicionam também, que formam a ficar em pé. Talvez eles possam não estar de pé mesmo, mas você vai reduzir em muito o número de cirurgias que você vai ter que fazer numa pessoa. Pode colocá-las nessa posição de pé, nessas posições que ela deve estar, já vai beneficiar muito a criança, o sistema esquelético e o sistema muscular. Então, eu também gostaria de adicionar aqui, quando fazemos exercício, você pode ver minha filha nisso, ela estava chorando. Então, nós fizemos em camadas e nós tivemos que se educar. Isso é educação também. Você pode cantar uma musiquinha, você ensinar o ABC, mostrar a família, e mostrar quem é mãe, quem é pai, quem é avó. Você pode tornar esses exercícios um pouco mais gostosinhos, e aí ir movendo, ele se tornando um pouquinho mais difícil. Quando você estiver fazendo esse trabalho em casa, você volta para a fisioterapia, seu filho já vai ter feito um pouco mais de progresso, e já vai estar mais pronto para essa fisioterapia. Eu gostaria de apresentar. E uma pergunta que eu queria fazer é, você poderia explicar rapidamente a diferença entre terapia intensiva versus terapia normal? A intensiva, eu posso responder essa pergunta, e quem por favor, acrescente qualquer coisa. A terapia intensiva é quando você faz a terapia por mais de 1 hora por dia. Ela pode ser 2 ou 3 vezes por dia ao longo de um longo período de tempo. A maioria dos fisioterapeutas vão querer te ver 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, talvez 3 por semana. Mas o modo intensivo de terapia que mostrou é um modo intensivo. Então, ele seria de 2 a 4 horas por dia, ao longo de 3 a 4 semanas. Isso demonstrou que o cérebro realmente se modifica. Então, eu gostaria de adicionar outra coisa. Às vezes, algumas das crianças que tivemos tinham mutações genéticas muito severas. E nós nem sempre... Pode ser que nós nem consigamos fazer nossos filhos andar. Então, no meu caso, meu filho era um desses. Ele não está andando, ele está aprendendo a se sentar nesse momento, mas o que eu percebi mesmo ao longo dos anos
especialmente depois que eu conheci a Wings, é que em termos de fisicalidade e de saúde, ele tem ótimas condições e ele continua a engatinhar, continua a fazer as transições, que nós ainda estamos trabalhando nelas também, porque a condição dele é tão grave que ele não consegue manter algumas funções. Não é sempre 100% que nós vamos conseguir fazê-lo andar, ou nós já passamos por centenas de treinamentos intensivos que chegam a 6 horas por dia. Então, eu consigo ver o melhoramento a cada dia. Depois de passar por uma só cirurgia, e principalmente adolescentes de 12 anos para cima, que estão vindo até nós, eles já são candidatos para muitas outras cirurgias. E essas cirurgias não melhoram as funções. Evitar a cirurgia deveria ser uma das principais metas também. Eu queria adicionar isso, porque muitos de nós, os pais, que têm filhos com doenças muito raras, podem talvez nunca ter essas funções ativas. Então, o mais importante aqui é que nossas crianças tenham saúde, sejam saudáveis e que evitem o máximo de cirurgias. Tem 4 mais perguntas aqui. Uma sobre andar. Eu preciso achar a pergunta aqui, mas parece que estão perguntando sobre a marcha, né? Sobre os passos. Então, melhor aprimorar a caminhada, né? Andar e a duração. Essa pergunta, eu gostaria de recomendar para crianças que já estão andando e são que andam, mas tem fraqueza, né? Hipotônica. Então, tem uma, e eles ficam cansados dos passos. Uma coisa sobre crianças que têm hipotonia, que é pouca força, geralmente essas crianças precisam usar muito mais energia, elas têm que andar mais, elas têm que fortalecer os músculos, usar os músculos, e elas vão ficar cansadas muito facilmente. Então, essa questão você tem que pensar melhor quais exercícios seu filho pode fazer. É essa a pergunta? Só para esclarecer, isso é o alinhamento que está te preocupando, o alinhamento da criança? Ou criar um pouco mais de força, estamina? Se é uma questão de alinhamento para crianças com pouca força, o que acontece é que os tornozelos se curvam para dentro, eles são pronados, né? Pés pronados. Então, nós recomendaríamos que você consiga botas de suporte, né? Botinhas ortopédicas. Então, tem 2 marcas que nós realmente usamos, só que não isso. Mimo Shoes e usamos também a Billy Shoe. Então, se eles estão usando esse AFO, que são bases para os tornozelos, isso pode ajudar bastante, melhor o alinhamento quando você estiver treinando a criança a andar. Se seu filho se cansar muito nesses 20 passos, acho que a chave aqui é continuar. Depois de 20 passos, eu daria uma pausa, eu faria uma pausa e depois de alguns minutos eu deixaria a criança tentar de novo. Então você vai gradualmente adicionando. Então você quer ver se depois dos 20 passos você quer ver se eles podem fazer isso de uma forma mais consistente, até que você possa, para depois você adicionar mais. Acho que uma outra coisa é que talvez a gente precise um pouco mais de informações para que a gente possa te ajudar ou responder, te dar uma resposta mais específica. Mas para nossa criança, nosso filho, talvez a gente precise de mais um par de mãos para apoiá-lo pelos braços, para que eles possam ter a postura correta do tronco.
Então, depende muito se seu filho não consegue segurar o tronco por conta própria. E talvez você possa esclarecer um pouco melhor ou dar mais detalhes para nós, para que a gente possa te ajudar ou dar uma resposta mais útil. Tem outra pergunta aqui. É uma pergunta de duas partes. Primeira, a fisioterapia ajuda com epilepsia ou crises oculares? Giro, nós tivemos que planejar nosso plano terapêutico em casa ou com a Wings ou em sessões de terapia. Então, seriam para ter hoje para epilepsia, talvez a Júlia possa responder melhor. O que você faz com a questão da epilepsia? O que nós descobrimos é que, na nossa experiência, é que quando você adota qualquer novo programa para uma criança que tem epilepsia, talvez você veja um aumento das crises, até que o cérebro consiga se adaptar a essa atividade nova. Então, isso varia muito de criança para criança, mas mas isso não é motivo para interromper a fisioterapia. Para crianças que estão afetadas por epilepsia, o que eu faria é que faria um pouco mais devagar. E aí monitorando a situação a condição da criança. Se você vê que as crises estão aumentando, talvez você deva baixar um pouco a intensidade, porque a criança está absorvendo muita informação quando você está fazendo um novo programa. Então, e pode ser qualquer coisa, pode ser fisioterapia, ou terapia ocupacional, ou de fala. Então, às vezes, quando uma criança absorve muita informação, isso pode, sim, disparar uma crise de epilepsia. Então, é uma coisa que você tem que ficar muito de olho. Você vê isso acontecendo muito, você tem que reduzir um pouco, e aí depois continua com uma intensidade menor. E aí, quando você vê que a criança não está mais tendo essas crises, aí você pode aumentar um pouquinho. Então, a atividade não contribui muito com as crises de epilepsia, mas com o tempo, mas a criança vai ficar acostumada com a atividade física. Então, nós tivemos, sim, muitas crianças na verdade, 99% das nossas crianças que atendemos aqui na UINC tem crise, tem essas crises. Então, nós monitoramos as situações. Então, em alguns casos, nós recomendamos que os pais não façam isso de uma forma muito intensiva. Vamos fazer em dias alternados. Então, nesses dias entre as sessões, vocês fazem uns exercícios em casa. Eles podem vir segunda, quarta e sexta, aí terça, quinta e sábado, eles fazem o programa em casa com uma intensidade menor. Então, monitore o seu filho o tempo todo. E outra coisa que nós queremos dizer assim, se o seu filho não está se sentindo bem, você deve parar. Você tem que parar tudo e depois e só depois que eles melhorem, aí você continua essas formas terapêuticas. Obrigado. Foi perfeito. Eu não vi mais perguntas aqui, mas eu gostaria de compartilhar minha tela aqui rapidamente. Se alguém tiver perguntas durante isso, por favor, envie. Nós temos a nossa própria sessão no próximo dia 19 de março. É o terceiro domingo de cada mês, sempre. Então, 16 de abril, nós vamos falar de terapia da fala, fonoterapia. O nosso fonoterapeuta não queria tratar até que ela fosse mais velha, então foi difícil achar alguém para que a integração sensorial. Começamos isso e gostamos que foi ótimo voltar a isso por causa na integração sensorial. Conseguimos fazer mais jogos dentro da fisioterapia e terapia ocupacional, porque a nossa filha ficou muito menos ansiosa. Então, nós temos terapia comportamental em de junho, que vai ser sobre
terapia, dois tipos de terapia que vocês vão descobrir muito. Tem a ver bastante com autismo, e quem conhece terapia para autismo, isso ajuda muito para pessoas com doenças raras. Nós vamos mudar, e nós gostaríamos também de levar para Singapura, onde o que nós já chamamos de nosso lar. Então, mas você sabe, nós vamos oferecer também um evento presencial. Nós podemos oferecer um na Europa e um na Ásia também. Então, estou muito empolgado em fazer isso. Também temos dois. Nós também podemos enviar dados por e-mail. E se você registrar hoje, vocês vão receber esse livro feito pela doutora Edith. Ela escreveu esse livro, ela é uma médica, e é importante para a comunidade. Esse é um livro do alfabeto dedicado para doenças raras. E também ensina sobre a conscientização sobre doenças raras. Também nós vamos enviar o Billy Footwear, esses sapatos que o Kim já mencionou, como esses sapatos podem ser adaptados. Eles têm zíper ou cadarços ou velcro. Eles têm os sapatos bem interessantes, parecem bonitos e também são feitos para criança. Eles têm um preço muito razoável. Não, eles são feitos por Bill Price. E ele teve um problema na coluna e ficou paralisado. Então ele criou esses sapatos. E vocês podem comprar. E o envio onde quer que você esteja no planeta. Acho que eu tenho uma pergunta aqui. Acho que meu filho de 3 anos, ele chora ao fazer o alongamento. Eu devo parar esses exercícios para que ele pare de chorar, ou devemos continuar? Isso é uma pergunta. Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que a primeira coisa que nós gostaríamos de perguntar aos pais é que tipo de choro é esse? É um choro porque a criança está com dor ou sentindo dor? Essa é uma situação que você realmente deve parar imediatamente o exercício. No entanto, o que nós temos visto, muitas crianças na idade de 4 meses até 5 anos de idade, é que eles tendem a chorar durante as terapias, durante a sessão, especialmente nas primeiras semanas, nas 2 primeiras semanas. Esse choro é mais de irritação, que eles não querem fazer exercício. Mas nós tendemos sempre a perguntar para os pais se o seu filho está bem, esse choro é normal. A fisioterapia nunca deve doer, ela nunca deve causar nenhum tipo de dor ou desconforto para a criança. Deve ser desafiador, deve ser um pouco difícil, e vai levar um pouco de tempo para a criança, para que ela se acostume, porque é realmente difícil negociar com uma criança de 3 anos com a fisioterapia, porque você quer que ela ande. Então, esse nível de negociação não existe, mas o que nós descobrimos é que quando a frequência aumenta, você vai aumentando a frequência, por exemplo, se você envia a sua criança para a escola uma vez por semana, quando eles começam a ir primeiro, eles vão chorar toda vez, porque eles precisam de tempo para se adaptar àquele ambiente, a essa rotina. Mas é a mesma coisa com a fisioterapia, que ajuda uma criança jovem, ou uma criancinha a se adaptar a um programa, levá-la todo dia, ou se não todo dia, 3 a 4 vezes por semana, para que ela se acostume com esse ambiente, e se acostume com os professores, se acostume com os exercícios. E entendam que, eles são meus amigos, eles estão tentando me ajudar. Você está visitando o fisioterapeuta uma vez por semana, não existe, aí você não tem tempo suficiente para que a criança e o fisioterapeuta realmente criem uma ligação, precisa de então, primeiro, avalie o tipo de choro da criança e entenda se é um choro de pedido de ajuda por causa de dor,
o estresse ou é um choro de ajuda porque ela não quer fazer o exercício? Então, é a primeira coisa que você tem que saber. Você precisa. Então, ok, se a criança estiver chorando, tudo bem, mas porque só porque ela não quer fazer, é ok, pode continuar, porque isso não está danificando nada emocionalmente, assim. Não existe nenhum dano para a criança e com o longo do tempo você vai ver que eles vão parar de chorar. E talvez veja se você possa adicionar um pouco aqui nessa resposta, porque você tem experiência, como eu também com o seu próprio filho. Graças ao meu terapeuta, a Wing realmente foi tão boa, porque a criança Riley estava tão assustado no começo e chorava o tempo todo na clínica. Então, Júlia, sério, você vai fazendo devagar, construindo. Então, nós vamos fazendo isso gradualmente em casa. Foi uma curva de aprendizado para nós pais. Assim, e nós parávamos quando nós estávamos confiantes. Então, não queríamos causar nenhum dano. Então, conforme nós fomos mais confortáveis, nós fomos aumentando a duração. Você pode se sentir desestimulado, porque, poxa, nós só fizemos só 5 passos. E a gente se sentia meio desestimulado, mas o que eu digo é, nós vamos falar mais disso em outros eventos. Então, causa tem, tem, tem área, progresso na fisioterapia, mas também existem outras coisas na terapia ocupacional, na terapia, na fonoterapia. Você não tem que se desestimular. Se a fisioterapia começa a ficar um pouco lenta, tudo bem, não tem problema. Então você pode acrescentar um pouco a duração e encontrar o terapeuta para descobrir novos exercícios, mas continue trabalhando nas outras áreas também. Se então, a integração e a comportamental também fizeram muito para nós, para que a gente tivesse muito mais progresso na área de fisioterapia. Então, não descarte essas outras. Eu acho que também nós todos temos que lembrar que eu passei pela mesma jornada, pela mesma meu filho chorando era mais traumático para mim do que para o meu filho. Então, eu confiei muito no meu terapeuta. Eu eu resolvi sair da sala às vezes, porque assistindo o bebê chorar me tornava triste. Mas o meu filho superou. Eu é que estava sofrendo com o choro dele. Então, geralmente, é mais traumático para nós, como os pais, ver nosso filho chorando por estar na terapia. Então, estar na sessão de terapia não é parte do desenvolvimento natural dele. Então, é algo que nós temos que passar com o nosso filho e nunca é fácil ver nosso filho chorando. Eu vou ao próximo slide, vamos encerrar. Como os exercícios com crianças, com crianças que têm distonia, com tensão ou músculos muito tensos que não são flexíveis, ou que é o oposto de ser hipotônico quando não tem força. Tá? Então, o que fazer? Quando fala de distônia, nós estamos basicamente falando de muitos movimentos involuntários dos músculos. Então, primeiro de tudo, definitivamente eu gostaria de ir para o ponto importante do apoio de peso, que eles passem pelo esse apoio de peso nos pés, na bacia, nos braços. Isso é uma coisa que é muito importante. É difícil lidar com criança que tem com distonia, que é a falta de força. Então, nós vamos ver depende da intensidade da distonia no seu filho, mas na Wings nós temos alguns casos muito sérios de distonia em algumas crianças. Nós aprendemos a usar nós temos que fornecer muito mais suporte para elas no começo. Eu acho que a Júlia pode acrescentar aqui. Uma das coisas principais da NCC e distonia é que existem muitas ferramentas que podem ajudar com a distonia. Nós só estamos uma das questões que são os mobilizadores. Você pode usar imobilizadores para alguns exercícios. Existem outras coisas como
eles estão falando alguns termos médicos. Quando você está dando, quando você fornece a sua filha um pouco mais de pressão e peso, você devagarzinho reduzir os movimentos um pouco, mas pode haver também momentos em que o seu filho, a distonia do seu filho está muito alta. Esse é o momento em que você precisa, na verdade, entender se esse é um momento bom fazer terapia, ou talvez eu deva esperar que esses movimentos parem um pouco, mas existem também algumas ferramentas que você pode usar durante sua terapia, gammans de pressão, gammans, que ajudam a reduzir, a desacelerar esses movimentos para que a gente possa fazer essa terapia. Então, e usamos a terapia para crianças que têm muitos movimentos involuntários. Isso é uma terapia que utilizamos. A Sherman, ela compartilhou alguns links, então vocês podem escolher e vamos colocar os vídeos juntos. Que nós também vamos reunir tudo isso no e-mail e todos vocês vão poder ter. Eu aprecio muito a presença de todos vocês e ao Engs por ficar um pouco mais longo e nos dar tantas informações. Realmente faz muita diferença para nós. Agradeço a todos que vieram aqui hoje, fez muita diferença. Estamos felizes em aumentar a conscientização e ajudar os pais, e estou ansioso para a nossa próxima reunião, e espero que todos vocês possam estar presentes novamente. Muito obrigado a todos, boa noite, muito obrigado, boa noite.